obter do patrão o que os filhos do patrão têm. Nunca. Por quê? Porque os filhos são filhos. Porque os filhos são filhos. E os outros são o quê? São empregados. Empregados. Tem o seu salário. Nós temos tantas bênçãos. Nós temos o alimento. Ninguém, acho que raramente se morre de fome, né? Porque Deus prepara o alimento, né? Para todas as pessoas. O sol nasce para todos, a claridade da lua e tantas outras coisas que todas as pessoas têm direito, mas para os filhos legítimos existem as bênçãos especiais, existem as coisas que o mundo não tem, e nós, para recebermos, para obtermos isto, precisamos de estarmos no lugar da bênção, Então, esses são alguns tópicos que nós precisamos entender e vivenciarmos para que nós possamos obter em nós um avivamento pessoal. Temos um avivamento pessoal nas nossas vidas, Estamos avivados para recebermos de Deus o que nós precisamos. Precisamos, irmãos, eu escrevi aqui, eliminar ou tirar os cães e os porcos das nossas vidas. São expressão, Mas o que nós precisamos aqui, em palavras mais explicadas, é tirar algo da nossa vida que não condiz com o Filho de Deus. Com o Filho de Deus. Aos nossos amigos, quando nós não tínhamos Jesus, nós estávamos junto com eles lá, porque a nossa linguagem era a mesma. Hoje a nossa linguagem não é mais a linguagem do mundo. Hoje não é mais. Hoje a nossa linguagem é diferente, nós falamos de Deus, e as pessoas lá de fora, os nossos antigos amigos, eles falam do mundo, falam dos prazeres, dos desejos mundanos, do pecado, do que nos separa de Deus. Então nós precisamos isolar essas pessoas da nossa vida, esse tipo de prática da nossa vida, as práticas errôneas, aquilo que nós praticávamos, que não era quando não conhecíamos a Deus. Então isso precisamos tirar da nossa vida. A nossa fala deve mudar, os nossos atos devem mudar, Nós não tínhamos capacidade de perdoar, nós odiávamos, nós aborrecia, Então isso deve ser tirado das nossas vidas. Para quê? Para que Deus habite em nossa vida, para que tenhamos um coração limpo, uma mente pura, e Deus encontre lugar nas nossas vidas. E assim Ele vai nos avivar, e nós vamos estar completamente disponibilizados, desejosos para vermos o avanço do reino de Deus, as almas salvas, e recebermos as bênçãos que Deus tem para nós. Mas precisa tirar algo que não deve estar na nossa vida. Aquilo que nós fazíamos, as coisas velhas, as práticas velhas, o linguajar velho, tira tudo, limpa tudo, para que Deus encontre um coração puro, uma mente pura, e assim Ele possa habitar em nós. Então, nós precisamos disso. Entre em uma busca, em um processo. Entre em um processo de arrependimento. Como é o processo de arrependimento? Irmãos, quando nós não temos a sensibilidade do Espírito Santo, nós não temos, e nós erramos, e nós pecamos, e simplesmente, Senhor me perdoa. Mas nós não precisamos nos comportar desse jeito. Nós devemos pedir um arrependimento sincero, para que tenhamos o perdão. O arrependimento sincero é aquele que brota de dentro, é aquele que às vezes nós até choramos,
Nós até choramos diante de Deus: Senhor, eu errei, mas me perdoa, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero ser para a tua glória, eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero fazer a tua vontade. Um arrependimento sincero. Precisamos buscar um arrependimento sincero para que sejamos perdoados e tenha em nós o avivamento pessoal necessário para realizarmos a obra de Deus. Nós precisamos buscar isto. Nós precisamos buscar um arrependimento sincero para que Deus, Ele habite em nós. Para que Deus habite em nós. Bendito seja Deus. A restituição. O que é restituição? Devolução, devolver. Sabe, irmão, quando nós não tínhamos Jesus, aí você fala: mas irmão, para que isso, essa pregação? É porque nós precisamos estar limpos, irmão. Limpo, coração limpo, mente limpa, sem pesar na nossa mente. Fala de aquelas práticazinhas que quando a pessoa não teme a Deus, ele pede emprestado e não paga, ele às vezes até furta, Então nós precisamos também estar livre disto. Para quê? Para que Deus habite em nós, para que tenhamos um coração puro, uma mente pura, um viver sincero diante de Deus, para que Deus habite em nós. E assim nós possamos ser tomados pelo Espírito Santo e realizarmos a vontade de Deus. Tornarmos-nos honestos. Isso nós precisamos ser, para que Deus, Ele habite em nós e nós tenhamos um avivamento em nossas vidas, nos conduzindo à prática do engrandecimento, da expansão do reino de Deus. Precisamos, irmãos, quem é que conhece o Sermão do Monte? Capítulo 4 ou 5 do Mateus? 5 do Mateus. Quem conhece? Quem já leu? Precisamos ajustar nossa vida ao Sermão do Monte. Aquelas palavras que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí vai, são muitas bem-aventuranças. Pois isto nós precisamos ajustar a nossa vida, para que nós estejamos puro. Deus nos olhe e encontre em nós puro e condição de habitar em nós. Se Jesus habitar em nós, nossas práticas são de filhos obedientes, nossas ações de filhos obedientes. Nós estaremos preocupados com o reino de Deus. Nós estaremos preocupados em ter uma vida limpa, uma vida pura, uma vida dedicada a Deus. Se nós fizermos isto, ajustarmos as nossas vidas ao Sermão do Monte. Então, meus irmãos, é possível que alguém esteja muitos anos dentro da comunidade, dentro da congregação, todos os domingos, todas as quartas ou todas as quintas, que dependendo da comunidade, os dias de celebração, eles são diferentes, muda, O nosso aqui é quarta e domingo. Mas pode ser que alguém esteja aqui todos os dias da celebração, mas esteja longe de Deus. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Em nome de Jesus, neste momento, quando você chegar em casa, você olhe para dentro de você. Senhor, como é que eu tenho andado diante de Ti? O que é que eu tenho feito? Como não tenho Te agradado, Senhor? Eu quero mudar. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero ser Teu filho legítimo, autêntico. Eu quero estar ocupado com a Tua palavra, com o Teu evangelho. Eu quero ter um coração manso, um coração humilde, um coração que perdoa, uma mente pura, para que o Senhor habite em mim. Habita, Senhor, em mim, habita no meu coração. Me prepara para que eu possa ser um servo, um filho legítimo, um servo autêntico, para a expansão do Teu reino acontecer através de mim. Talvez nós não tenhamos nos preocupado com isso, talvez nós não tenhamos feito isso, mas se não fizermos,
precisamos fazer, precisamos parar, pensar, nos rever e começar a fazer, a buscar a Deus, a buscar um avivamento em nossas vidas e sair do comodismo para que Deus mande, mas Ele vai mandar quando nós sairmos para buscar, porque Ele deu a tarefa de buscar, foi a nós. Ele não disse, eu vou mandar, não, Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não for, será. Pois é, então Deus nos abençoe, Deus nos ajude e que nós possamos colocar em prática estas verdades que nós ouvimos hoje, e assim Deus será glorificado em nós. Bendito seja Deus. Amém.